Crespo está de volta, comandando a equipe. Aliás, antes da gente comentar esse jogo, que é super importante, vamos acompanhar um pouquinho mais desse duelo do líder Flamengo contra o time do São Paulo. Se o São Paulo ganhar, é Exatamente um mês depois da última partida, o São Paulo volta a campo neste sábado. Na pausa para a Copa do Mundo de Clubes, quanta coisa aconteceu. No período coube a saída de Luiz Ubeldia, a volta de Hernan Crespo e a venda de Matheus Alves para o CSKA da Rússia. Do outro lado, o Flamengo, que caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, deixou boa impressão contra o Chelsea, voltou do ao Zenit da Rússia. E principalmente com pressão sobre a diretoria. Ainda há uma dúvida que paira sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. Por que Pedro não recuperou a condição de incontestável no time? A volta à realidade do futebol brasileiro expõe condições bem diferentes na tabela. O Flamengo havia vencido Palmeiras e Fortaleza embalado na liderança da competição. Já o São Paulo havia perdido as últimas 3 partidas e começava a flertar e se preocupar com a zona de rebaixamento. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo no Maracanã. A saudade da torcida é grande. Expectativa também para ver Jorginho de perto. O parceiro dele não pode ser Pulgar porque está machucado. O Flamengo então deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e uma dúvida no ataque, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha. Nós estamos também com saudade, Maracanã cheio, lotado. Acredito que a nação deve estar também e espero que eles possam ir e fazer uma grande festa. E agora é um jogo importante para a gente segurar, né, e continuar nessa liderança. Do outro lado, São Paulo continua sem o volante Luiz Gustavo e Caleri, fora por problemas médicos. Mas pode contar com os retornos de Lucas Moura e Ferreirinha. Tem a dúvida de Lucas Ferreira, que sente dores no quadril. Os últimos testes para o que vai ser a reestreia de Crespo trouxeram a possibilidade de 3 jogadores no meio à frente de um esquema com 3 zagueiros. A prévia tricolor tem o goleiro Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Pablo Maia ou Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Dias na esquerda, Oscar ou Juan Dineno no ataque ao lado de André Silva. Enquanto isso, os times tentam se movimentar no mercado. Com a janela aberta, o Flamengo quer um meia que possa oferecer opção a Arrascaeta e um atacante de lado, de velocidade pela esquerda. Há também a chance do clube tentar um centroavante mais veloz do que Pedro e Juninho. O São Paulo, por sua vez, está perto de fechar com o chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. A negociação com o atacante deve ser por empréstimo. E Alan Franco tem renovação encaminhada por 3 temporadas. Teremos amanhã Campeonato Brasileiro de volta, o líder em campo, o Flamengo com um jogo a menos, diante do São Paulo, do Cicinho, do Marco Aurélio Cunha. E temos as prévias. Cicinho, você quer dar uma olhadinha em como o Flamengo e São Paulo vão se apresentar provavelmente? Olha aqui, ó. No Flamengo, Rona, Felipe Luiz deve levar a campo Rossi no gol, Wesley na direita. Wesley tá na hora de ser vendido, viu? Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda. Aí no meio, por conta da cirurgia do pulgar, ele pode escolher o Everton Araújo ou o Alan, Jorginho, Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Gonçalo Plata. E Gerson, adeus, já era. Você foi falando, o Cicinho foi diminuindo na cadeira. Cicinho, é você, Cicinho. Foi diminuindo na cadeira. E o De La Cruz ainda, hein? Caraca. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Para por aí. Tira fora, Eu não quero nem ver o banco de reserva. Só os 4 defensores aí já poderia ter parado. Você falando aí, eu tava falando, será que é o Paris Saint-Germain? Não, mas lembre-se que esse time sucumbiu diante do Bayern de Munique, que foi derrotado pelo Paris Saint-Germain. Pra quem for quer ser campeão da Libertadores, você tá com medo do Flamengo. Não, mas peraí. Ser campeão da Libertadores, você, o doutor, falou. Mas aí nós estamos falando jogo de lá e cá.
lá e cá. E é um jogo só, então o São Paulo... E é um jogo só no Rio de Janeiro. É um jogo só no Rio de Janeiro, voltando. O Flamengo apesar de ter perdido pro Bayern de Munique, mas tá com aquela confiança, porque fez uma competição legal. E o São Paulo tava de fé. A gente nem descansou. Os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu pro Bahia, Mirassol e Vasco. E 2 desses foi em casa. Por isso que demitiu. Então, como ter confiança? Então, aqui é uma palavra de São Paulino, torcedor, que vai torcer muito pro São Paulo, mas a tarefa é muito difícil. Se o Flamengo golear, o Crespo já balança? Eita, que isso? Não, balançar não balança, não. Tá. Ui. Ele balança, mas quando você olha esse time do Flamengo, como você imagina o contraveneno do São Paulo? É. Olha que você falou a escalação. Eu vou te ajudar, Marco. Olha que você Vou começou a colocar falar a breve em São escalação. Paulo. Olha que você começou a falar a escalação. O Chico e o Capelão falou que eu fui diminuindo. Agora imagine o Marco, sumiu. Marco, aqui está o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha aí, vamos lá. Marco, volta pro jogo, Marco. O DM libera você. Eu ainda acredito na camisa do São Paulo. Ganhamos a Copa do Brasil lá, com o gol do Caleri. Tá certo que o Caleri não tá aqui agora. Mas eu espero que voltem os melhores jogadores do São Paulo. Eu não acho o São Paulo um time fraco, acho um time bom, acho um time bem qualificado. E jogar lá é mais difícil, só isso. Mas eu acho que o São Paulo pode muito bem fazer um lá na Copa do Brasil. Até nas imagens. É alguma coisa que o São Paulo. Até nas imagens ali do São Paulo tá menor, por que não coloca as imagens grandes igual do Flamengo? Tem isso mesmo. É tão bom ver meus amiguinhos assim. Eu tô sentindo falta de um cara que precisa voltar logo, Marco. Lucas Moura. O Lucas faz muita falta. Mas não Lucas, parece pra um mim, avião ali, doutor? Parece uma seta. Lucas Moura, Ferreirinha. Batalha Naval. Talvez isso seja um sinal, né? Um sinal do avião que vai subir. Agora, 3 zagueiros já é uma mudança, né? Caso ele... É uma excelente zaga. Eu acho o Alan Franco um baita de um jogador, Arboleda, né? O Sabino tá indo bem também. O São Paulo tem um bom goleiro, Pablo Maia. O ataque eu acho que está bem com o Oscar, iniciando isso. O Alisson é um motor, o Marcos Antônio é muito bom. Cedric e Enzo Dias ainda dão boas partidas e partidas medianas. E o André Silva, para mim, ainda é uma incógnita. Um bom jogador, tudo mais, mas precisa ser mais efetivo. Encheu a fralda. Eu acho que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo lá, por que não? Encheu a fralda. Fala, São Paulina! E aí, o que vocês acham dessa escalação aí do Tricolor? Não devemos ter muitas mudanças ou novidades, a não ser isso aqui. Lucas e Lucas Ferreira não viajaram, né? Não foram relacionados para a partida. Então, não deve ter tantas mudanças. O Ferreirinha deve ficar no banco de reservas. Outro que foi relacionado também depois de muito tempo é o volante Luan, né? Que agradou o Crespo lá atrás, viveu sua melhor fase com o Crespo e agora volta a ser relacionado. Cara, esse time aqui eu acho interessante. Fazer esse tipo de escalação, povoar legal o meio de campo, né? Já que o Flamengo tem vários bons jogadores ali nessa faixa de campo. E o São Paulo, de certa forma, tem que entrar com um pezinho no chão para não perder, né? Ou para sentir o começo do jogo, vamos dizer assim. Até porque o Flamengo deve estar mais desgastado por conta da viagem, né? Não teve férias. Então eu acho que dá para entrar com o time até um pouquinho mais burocrático aí para sentir fisicamente como é que tá o Flamengo para depois se soltar um pouquinho a mais. E o Crespo também, né, deve ter treinado aí com os 3 zagueiros. Tem só essa questão das alas aí com o Cedric e com o Enzo Dias. Não fica tão ofensivo, até porque os dois não avançam tanto assim, né? O Wendel seria algo mais forte pelo lado esquerdo, mas eu acho que para começar, seria interessante ficar um pouquinho mais atrás mesmo. Não naquela retranca absurda, mas para sentir um pouquinho de como vai vir o Flamengo para começar a se soltar. E aí deixa o Oscar com mais liberdade ali no meio de campo para fazer essa transição aí, segurar a bola. Enquanto o Marcos Antônio e Alisson correm para todo mundo no meio de campo. E o Pablo Maia é quem segura um pouquinho mais. Pode ser que jogue também com apenas 2 no meio de campo, né? Ali com apenas o Marcos Antônio e o Alisson e alguém mais para encostar lá no ataque.
Vamos ver como é que vai ser. Curioso, não dá para saber muito porque é a estreia do Crespo. Então, qualquer novidade pode aparecer. Talvez o Ferrarese e o Alan Franco jogando pelo lado esquerdo, né? Esse jogo também o São Paulo tem a ausência do Luciano, que está suspenso, que poderia também entrar nessa rotação aí, entrar nessa escalação. Vamos ver como é que vai ser amanhã, 4 da tarde, Flamengo e São Paulo, a volta do futebol. E a gente vai saber se de fato valeu a pena esperar tanto assim, ou o São Paulo já vai começar estragando o nosso domingo, como eu falo aqui pra vocês, toda vez que o São Paulo joga no sábado, o nosso domingo é triste, porque o São Paulo ultimamente vem decepcionando muito no sábado, beleza? E aí, vocês gostam? É a tática do avião, né? Igual falou o Cicinho aí, parece um avião de fato. Se colocar um desenho do avião aí em cima, fica muito parecido. E quem sabe o São Paulo não decole aí na tabela e chega lá na parte de cima, beleza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você é novo, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!